Bom dia. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem números e letras. As letras a gente chama de variável, que é o que compõe a nossa expressão, e os coeficientes são os números. Quando que eu determino o valor de uma expressão? Quando o exercício fala quanto vai valer a sua incógnita. Vamos supor que eu tenha 4x. Se for 4x e o x vale 2, você vai fazer 4 vezes 2, 8. Esse é o valor da minha expressão algébrica. Somente você consegue determinar se o exercício ou eu te falar o valor dessa incógnita. Eu pedi para vocês fazerem de tarefa os exercícios da página 205, exercício número 1. Está falando que Gabriel foi comprar alguns materiais e usou as expressões algébricas. Então, ele fala que o preço de um caderno vale X. A lancheira é o quíntuplo. É o quíntuplo do caderno, quer dizer, 5 vezes o X. A régua é a metade do preço do meu caderno, então, X sobre 2. O estojo ele fala que custa o preço do caderno, preço do caderno, mais o preço da régua. A régua é o quê? X dividido por 2. Pronto. O kit de tinta guache custa o preço da régua. Então, a régua custa X dividido por 2, só que ele fala que é o dobro. Então, o dobro seria 2 vezes o preço. Só que ali eu tenho multiplicação de frações, então 2x dá 2x. 2x dividido por 2, corto 2 com 2, então vai custar x. A folha do papel sulfite é metade do preço do estojo, metade. Então, quanto que custa o estojo? X mais o x dividido por 2, só que ele falou que é metade, então tudo isso dividido por 2. A mochila custa o valor da lancheira, quanto custa a lancheira? 5x, mais R$45. Pronto. Essas são as expressões algébricas que pede nesse exercício. A página 206 é a mesma coisa. Ele pede para eu considerar um número qualquer, m, e montar a minha expressão algébrica de acordo com o que ele fala. Então, no item 2A, ele fala o dobro de um número, dobro. 2m ou 2 vezes o m é a mesma coisa. A soma deste número com 10, então, m mais 10. O item C, ele fala o triplo deste número. Triplo é 3 vezes este número. O item D é o quadrado do número. Então, m elevado ao quadrado. M ao quadrado. O item E é a diferença. Diferença é menos. Então, diferença entre quem? Entre este número e 25. O M e o 25. O item F, o produto, então, é multiplicação entre 5 e este número. 5M. O sucessor de um número, M mais 1. Sucessor, você sempre fala que é o quê? Sempre mais 1, né? Então, e o H é o antecessor, então, antes. Então, seria M menos 1. M menos 1. O I é terça parte, então, significa que eu vou dividir esse número em 3 partes. Terça parte. E o J é o quociente. Quociente significa o resultado da minha divisão entre M e 8, né? O quociente entre esse número e 8. Pronto. Acabou. O exercício 3 é a mesma coisa, só que agora, em vez de ele falar em M, ele fala em X. A metade de um número, então, X dividido por 2, metade do número, mais 2. O item B é a metade do número mais 2. Então, seria X mais 2, só que é metade disso, dividido por 2. O quadrado de um número, o quadrado de um número.
quadrado de um número mais 5. Quadrado de um número mais 5. Então, x mais 5, está tudo isso elevado ao quadrado. O item D é o quadrado de um número. Então, quadrado de um número mais 5. Vamos colocar aqui em letra minúscula, porque ele falou x pequenininho, né? Então, só para a gente ficar mais bonitinho. O item E, o triplo de um número. Então, 3 vezes. 3 vezes quem? O triplo de um número, então, mais o dobro deste número. Então, 2x. O F, o triplo de um número, 3x, aí mais o seu dobro, mais 2x. Pronto. Depois disso, nós vamos para a página 207, que ele está pedindo as partes da minha expressão algébrica. Então, quem são os coeficientes? São os números. Parte literal, letras, que a gente chama de variáveis. Então, menos 2 é o coeficiente. Qual é a minha letra? X. O outro, 42. E a minha parte literal? X, Y. O outro, 2A dividido por 3. Então, qual é o coeficiente? Seria o 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. E a parte literal, o A. Aí a mesma coisa aqui, ó, menos 6 é o coeficiente, x ao quadrado, parte literal, aqui não em cima, ó, é só x, então o número que está aqui é 1, então é 1 sobre 4, e a parte literal, x. O exercício número 5 é o contrário, ele te dá o coeficiente, a parte literal, quer que você junte para montar a minha expressão algébrica. 6 e 10 são divisíveis por 2, então eu já vou simplificar. 6 e 10 são divisíveis por 2, então vai dar 3. 3 o quê? X ao quadrado, y ao cubo, né? Isso tudo dividido por 5. Juntando tudo, ficou menos 75AB elevado ao quadrado, e o restante eu já montei aqui. Menos 5t sobre 8, outro 23x ao quadrado, y ao quadrado, z, e o último eu deixei para nós pensarmos. 2 e 12 também são divisíveis por 2, então 2 por 2 dá 1, 1 vezes r deu r. Isso dividido por quem? Por 12 dividido por 2, 6. Então, ficou r sobre 6. A página 208, ele pede para você determinar o valor daquelas compras, do material escolar, e agora ele fala que o x vale 8. Então, eu só posso determinar se eu der o valor da minha incógnita. No caso, ele fala que é 8. Então, eu tenho ali, o estojo é x mais x sobre 2. Então, o x vale 8, mais 8 dividido por 2, 4. 4 mais 8, 12. Então, R$12 é o estojo. A tinta guache, o kit, custa R$8, que é o valor de X. O papel sulfite, não, lembra que é a metade do estojo? Então, metade de 12, R$6. A mochila é 5 vezes o 8, porque X vale 8, mais 45. Aí eu faço 5 vezes 8, 40, mais 45 é igual a R$85 é o preço da mochila. Depois disso, nós vamos para a página 209, exercício 7. Mesma coisa. Substituição. Eu quero que você determine o valor desta expressão 5x mais 3y, quando x vale 2 e o y 3. No lugar do x, eu coloco 2 e do y 3. E faço a conta. 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 3, 9. Somo tudo, deu 19. A mesma coisa aqui. 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4. 3 vezes 1, você vai falar mais 3. Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, menos 1 é o valor. Aqui eu tenho
menos 3 elevado ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9 vezes 2 deu 18, aí fiquei, jogo de sinal, menos com menos mais com menos 18. 5 vezes 9, 45, menos 18, 27. Aí eu já montei a minha conta. O D tá lá, ó, 2 vezes o T mais 10, 2 vezes 5, porque ele fala que o T vale 5. Então, se vale 5, no lugar dele eu coloco 5. Então, 2 vezes 5, 10, mais 10, 20. O Y aqui vale 16. Então, eu tenho 3 quartos vezes 16, eu vou fazer 3 vezes 16, 48, dividido por 4, 12. Aqui o X vale menos 3 e o Y menos 2. Então, no lugar do X eu coloco menos 3 e do Y menos 2. Todo número elevado ao expoente par é sempre positivo, então 3 vezes 3, 9. Só que aqui o expoente é ímpar. No ímpar eu conservo o meu sinal, né? Conservo o sinal da base. Então, menos 2 elevado ao cubo seria menos 8. 5 vezes 9, 45, e ó, mais com menos dá menos. 6 vezes 8, 48. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Por isso que deu menos 3. Aí agora eu vou para o exercício da página 210, que está falando que uma loja está fazendo uma mega promoção, que é de 250 mais 4P. Nesse exercício ele pergunta o que significa o P. O P é o valor de cada prestação que a pessoa vai ter que pagar depois. Aí, o que significa 250 mais 4P? Significa que eu vou ter que dar uma entrada de R$250 e o restante da minha dívida eu vou parcelar em 4 vezes. Então, vou levar 4 meses para terminar de pagar a minha conta. No item C, fala que o Bruno comprou uma TV e vai pagar R$200 por prestação. Então, se ele vai pagar R$200 por prestação e tem que pagar 4, então vai ficar 4 vezes 200 dá 800, mais a entrada que ele deu de 250, ele vai... Quanto que custou, então, essa TV, né? É uma TV. Custou 1.050. Agora, a Gabriela vai comprar um celular de 2.300. Quanto que eu vou pagar de prestação? Então, 2.300 menos a entrada de 250, ela fica devendo 2.050, dividido por 4, vai pagar R$ 512,50 por mês. O exercício da mesma parte, que é 210, exercício 9, quer saber quem ou quais dessas pessoas resolveu a expressão corretamente, quer dizer, fez a substituição e determinou o valor correto aí. Então, vamos lá. O Bruno é 2x mais 3y, quando x vale 2 e o y 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Então, ele achou isso mesmo. A Rebeca fez, no lugar do n, 2 e o m menos 1, então, menos 2 vezes 2 deu menos 4. Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Quanto que ela falou? Outro valor que não é esse. Então, ela errou. Errou a nossa conta. Patrícia vai resolver x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado para x igual a 1 e y igual a 2. Então, no lugar do x eu coloco 1 e no lugar do y 2. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Somo tudo, deu 9. Quanto que a Patrícia achou? Não foi isso, então ela errou. A Débora é 3 vezes AB menos 4B. O A vale meio e o B 1,5. 3 vezes 0,5 dá 1,5. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Menos 4 vezes 1,5, 6. Sinais diferentes eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, 6 menos 2,25, 3,75. O maior, negativo. Então, menos 3,75. O Danilo é 2x. Ela acertou? Vamos ver? Ah, acertou. Então, é verdade a resposta dela. O Danilo é 2x menos 4y, quando x vale meio, y 3 quartos. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, 6.
4 vezes 3, 12, dividido por 4, 3. 6 menos 3 deu 3, foi isso que ele achou? Sim. Então, quem que resolveu corretamente isso? O Bruno, a Débora e o Danilo. Somente esses três resolveram corretamente a sua substituição. O exercícios das páginas, agora nós vamos para onde? 213. 213, o exercício número 10, está pedindo para você juntar os termos semelhantes. Lembrando que eu só posso somar ou subtrair se as letras forem exatamente iguais. X com x, y com y, z com z, x ao quadrado com outro x ao quadrado. No exercício número 10, o item A, observe que todos são x, então eu posso somar ou subtrair. Vou fazer 42 mais 12 menos 20, vai dar 34x. O item B, todos eles são y, então eu vou somar e subtrair, então 0,25 com 1,5 dá 1,75 menos 2 vai dar menos 0,25y. O C, todos têm a letra D, todos, ó, posso juntar tudo. 2 com menos 4 dá menos 2. Menos 2 com 12 dá 10. 10 mais o 1 que está aqui na frente vai dar 11D. O D também, todos têm a letra M, somo tudo, subtrai, eu tenho quanto aí? 1,23M. Observe que no item E, não são todos X nem todos Y, por isso eu coloquei cores diferentes, ó, quem tem X com quem tem X e quem tem Y com quem tem Y. Então, ó, 25 menos 10 dá 15X. E temos 12Y com 4, vai dar mais 16Y. Então, 15X mais 16Y. O item F, eu estou observando que eu tenho frações com denominadores diferentes, então tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo ali vai entre 2, 3 e 3, vai dar 6. Então, tudo isso aqui vai ter que ser dividido por 6. Então, 6 dividido por 3, 2, vezes o W, 2W, mais 6 dividido por 2, 3, vezes o W, 3W, mais 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 5, 10W. Fechei, você falou que está dividido por 6, que é o denominador. Somo tudo, vai dar 15W dividido por 6. E você diz para mim que sempre que for divisíveis pelo mesmo número, eu faço a simplificação. 15 e 6 são divisíveis por quanto? 3. Então, 15 por 3 vai dar 5W. 6 por 3, 2. Pronto, acabou. Ó, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 tem que ser quem? 6, né? Então, vamos lá. 6 dividido por... quanto ali? 6 dividido por 3, 2 vezes 2 vai dar 4x, menos 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 1x, 3x. Tudo isso dividido por 6. 4 menos 3 vai ser 1x, ou x. X dividido por 6. A mesma coisa no H, 0,4y mais y sobre 4. Vou transformar isso aqui tudo numa fração. 4y dividido por 10 mais o y dividido por 4. Mínimo entre 10 e 4 só pode ser 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 4 vai dar 8y. Mais 20 dividido por 4 dá 5 vezes y, 5y. Tudo isso dividido por 20. Igualo 8 mais 5 vai dar
13. 13y dividido por 20. Dá para eu simplificar? Não. Então, acabou a nossa conta. O exercício número 11 da página 214 está pedindo para eu determinar perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. E todos eles têm as mesmas incógnitas, então basta eu somar. O perímetro do meu quadrado vai dar 16x, do retângulo ali vai dar 10y, do meu triângulo vai dar 91b, porque eu vou somar tudo. O item D é um trapézio, somo todos os lados, vai dar 56xy. E o retângulo, de novo, no E, somo tudo, dá 10x. O outro é a página 216. Está pedindo para eu escrever a sequência numérica e dizer para mim se ela é finita ou infinita. Números naturais, então lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela é infinita. Os divisores de 10, eu só posso dividir o 10 por 1, por 2, por 5 e por 10, então é finita. Maiores que menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, então, infinita. Números inteiros, entre menos 12 e menos 7, menos 11, menos 10, menos 9 e menos 8. Finita. O exercício 16 é para eu determinar qual é a minha sequência numérica e dizer, qual é a lei de formação dessa sequência numérica. O que é lei de formação? Como é que ela foi formada? Como é que eu posso determinar essa formação? Lembrando, pessoal, que N é a posição onde se encontra o número, o elemento. Vamos supor, aqui, ó, o item A, 2, 4, 6, 8, 10. Então, o número 2 está na primeira posição, o 4 na segunda, o 6 é a terceira, o 8 é 4 e o 10 é 5. Então, se eu fizer 2 vezes o 1, que é o primeiro, 2 vezes 1, 2, ó, tá certo. Então, é 2N, mesmo porque você está vendo que é o dobro. O A, o B aqui, você está observando que ele é o quê? Ele é 3, ele está andando de 3 em 3, né? Então, 3N, ó. 3 vezes o primeiro elemento aqui, que é o primeiro, na primeira posição, 3 vezes 1, 3. O 6 está na segunda, então, 3 vezes 2 dá 6. O 9 está na terceira posição, 3 vezes 3, 9. O 12 está na quarta, então, 3 vezes 4, 12, e assim sucessivamente. O item C está lá, ó, 2, 3, está aí andando de 1 em 1. Então, seria a posição dele mais 1. Então, ó, o número 2 está no N1, é o primeiro elemento. Então, ó, 1 mais 1, 2. O 3 está na segunda. Então, 2 mais 1, 3. O 4 na terceira. Então, ó, 3 mais 1, 4. Então, N mais 1. O D está lá, 4, 8, 12, 16. Aí você fala, está andando de 4 em 4. Vamos ver? 4 vezes 1, 4. O 8 está na segunda, então, 4 vezes 2, 8. O 12 é o terceiro elemento, então, 4 vezes 3, 12. O 16 é o quarto elemento, então, 4 vezes 4, 16. Então, tá certo. 4N é a fórmula, é a lei de formação, como é que foi formado isso. O E tá lá, 2, 4, 6, você fala assim, tá andando de 2 em 2. Mas vamos ver se tá 2 e 2? 4 é o primeiro. Se estivesse andando de 2 em 2, seria 2 aqui, e não 4. Então, vamos ver. 2 vezes a posição dele, que é o primeiro, então 2 vezes 1, dá 2. Mais 2, 4. Deu certo. Vamos tentar o 6 aqui, que está o segundo elemento. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Deu certo. Vou tentar o último. O 8 é o terceiro elemento. Então, vamos aqui. 2 vezes o 3, 6. 6 mais 2, 8. Então tá certo. 2N mais 2. Pronto. Aqui no F tá meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, está andando de meio e meio. Então, ó, meio. Então, o elemento meio está no primeiro, é o primeiro elemento. Então, 1 dividido por 2, meio. Aqui é o segundo elemento. O 1 é o segundo elemento. Então, 2 dividido por 2, 1. Tá certo.
Aqui é o terceiro elemento, ó. 3 dividido por 2. Então, está correta a nossa formação N sobre 2. O próximo exercício é a página 217, 14. Considere essa sequência numérica 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e vai até o infinito. Ele pergunta, qual é a lei de formação? Você fala assim, ó, é 5n, está andando de 5 em 5, ou faz 5 vezes 1, 5. O 10 está na segunda posição, então é 5 vezes 2, 10. O 15 está na terceira, então 5 vezes 3, 15, então tá certo. O item B, qual é o 20º termo dessa sequência? Então, ele está falando que o n é o 20º termo. Então, você faz, n é 20, então 5 vezes 20, 100. Então, vai ser o número 100. Então, agora, o C é o contrário. Ele fala qual é o número e quer saber que posição esse número ocupa. Então, basta eu pegar o número 1250 e dividir por 5. Então, 250 é a posição. As atividades, que é na página 217, é para eu transformar isso, essa linguagem por escrito, que é o do português, eu falo que é o do português para a matemática, é para eu escreva a expressão algébrica para representar cada situação. Então, vamos lá. A soma de um número, soma. Então, soma de um número, x, mais o dobro de outro. Então, se um é x e é outro número, não pode ser igual. Então, é x mais 2y. A soma do triplo de um número. Então, ó, a soma, o triplo de um número com 5. Então, 3x mais 5. O item C, o triplo, então é 3, a soma de um número com 5. O item D, diferença, quer dizer, menos. Entre quem? O quádruplo deste número, quádruplo significa 4 vezes, e o seu sucessor. Sucessor é mais 1. Então, x mais 1. O item E, metade da diferença. Metade, então, dividido por 2. Diferença entre quem? Entre este número que é x e 3. O item F, metade de um número. Então, x sobre 2, subtraído de menos 3. O G, x ao quadrado, porque é a soma do quadrado de um número, x ao quadrado mais seu antecessor. Antecessor sempre é um número menor, então menos 1. Então, x ao quadrado mais, entre parênteses, x menos 1, porque é o seu antecessor. O H está lá, o dobro do cubo, dobro, então é 2 vezes. Quem? O cubo, x ao cubo, diminuído de 4, então menos 4. O I, o dobro seria 2 vezes o cubo de um número, x ao cubo, diminuído de 4. O J é um número, que é o x, aumentado de seu cubo. Então, x, o cubo é x ao cubo, então x mais x ao cubo. O exercício número 2, da página 218, está falando que Renata e Eduardo trabalham no escritório e recebem salários diferentes. Então, eu vou dizer que o Eduardo ganha X e a Renata Y. Então, qual é a minha expressão? Ele está falando que o Eduardo e Renata, né? Renata e Eduardo. O Eduardo eu vou falar X e a Renata Y. O Eduardo recebe o dobro do salário da Renata, o dobro, então 2Y. Menos a terça parte do seu próprio salário. Terça parte. Terça parte significa que eu vou pegar o salário dele e dividir por 3. Pronto. A Renata ganha a quarta parte do salário do Eduardo. O Eduardo ganha X. Quarta parte significa que eu vou pegar o salário dele e dividir em 4 partes. Mais 5 vezes a oitava parte do seu próprio salário. Então, 5 vezes 5y, só que é a oitava parte, né? 5 oitavos, dividido por 8. O exercício número 3
é somente para eu determinar a área de cada figura. E ele está dizendo que cada quadradinho deles ali é x. Então, basta eu contar quantos quadradinhos compõem cada figura. Então, o A é 21, o B 16, o C 33, o D 18. No E, ele fala a terça parte, quer dizer, eu vou pegar o 33 e dividir por 3, vai dar 11. O F é a metade do 18, 9. O G é a sétima parte de A. Então, 21 dividido por 7, 3. E o H é a quarta parte. 16 dividido por 4, 4. O exercício número 4 é para eu fazer as substituições e determinar o valor de cada expressão quando o M vale 2. Então, eu vou fazer, no lugar do M, eu coloco 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8. Pronto. Aqui eu tenho 2 vezes 2 com menos 4, dá menos 2. Dividido por 4. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4, você vai falar menos 1. O outro seria 4m, 4 vezes o 2, menos o 2 ao quadrado, com mais 5. Então, 4 vezes 2, 8. Menos 2 ao quadrado, 4, mais 5. 8 com menos 4 dá 4, com mais 5, 9. O outro seria 8 vezes o 2, só que ele está dividindo isso aqui por 2, né? Ó, 8m dividido por 2, 8m dividido por 2. Então, eu tenho 8 vezes 2 dá 16, dividido por 2, vai dar 8. Mais 2 vezes o 5, 10, menos o 10. 10 com menos 10, 0, sobra o 8. O outro aqui seria aqui, ó. Primeiro eu vou resolver dentro do parênteses, então eu tenho menos 2 vezes 2 mais 4, 6. Isso tudo está sendo dividido por 5, mais 3 vezes 2, 6. Primeiro eu vou resolver essa multiplicação, porque é ela que vem o primeiro. Entre multiplicação e divisão, quem que eu resolvo primeiro, professora? Quem vem primeiro. Neste caso, é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar. Menos 2 vezes o 6 dá menos 12. Menos 12 dividido por 5 mais 6. Resolvo agora essa divisão. Menos 12 dividido por 5 vai dar menos 2,4. Mais 6 vai dar igual a quanto? 6 menos o 0, vai dar 3,6. Menos 3,6. Menos ou mais? Mais, né? Porque é o sinal do maior. Então, mais. 3,6. 3,6 com 2,4 dá 6? Tem que dar, senão eu fiz alguma conta errada. O exercício número 5 da página 219, ele está falando que existe essa fórmula para eu determinar a média do aluno nessa escola, que é a soma das duas notas, lógico que a primeira nota multiplicada por 2 e a segunda por 3, somo tudo e divido por 5. Qual vai ser a média deste aluno se ele tirou 5 na primeira prova? Então, 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 7, 21. 10 com mais 21 vai dar 31. 31 dividido por 5, porque ele fala que tem que dividir por 5, qual vai ser a média deste aluno? A média é igual a 6,2. Qual item que é? O item B. O exercício número 6 é a mesma coisa.
eu quero saber quanto que eu vou pagar com essa fórmula aqui, ou com essa lei de formação, ou com essa expressão algébrica, tudo a mesma coisa. O preço que eu vou pagar é de R$4, que é fixo, e mais R$1,50 por quilômetro. Aí, o que ele fez? A pessoa andou 25 quilômetros. Então, o preço que eu vou pagar seria P igual R$4 mais 1,5 vezes 25. Aí eu pergunto, quanto que é 25 vezes 1,5? Quanto que deu? 37,5. Mais R$4 dá R$41,50 é o que ela vai pagar pelo táxi. Andando, lógico, 25 quilômetros. Tudo bem?